né? Isso aqui, às vezes, acontece de dar o sol para trás. E muitas vezes cai de frente. Isso fere. Então, por isso, equipamento de segurança e todas essas intenções, a gente tem que estar sempre preparando para fazer esse trabalho. Outra coisa, escavações acontecem quando? Sempre em época de sol, bastante sol. E que equipamento não pode faltar o chapéu. Proteção para a cabeça, né? A vista, insolação. Por que não escavar em época de chuva? Primeiro, raio. Você vai encalhar o carro ali, tá? Então isso não vai acontecer quando a gente está fazendo essas escavações. Então a escavação sempre em época de sol e não de chuva. E assim foi, né? Bastante escavações sendo realizadas. O tempo passou. Hoje também acabei virando um dinossauro, tá? Dinossauro, tá? O mascotinho hoje feito em homenagem a esse trabalho que eu fiz. Hoje acabei bastante dinossauros. E inclusive vocês são de Matão, né? Escola. Já estive em Matão uma vez também com uma exposição de dinossauro, que eu prestei lá para a escola em 2000. Foi uma exposição muito linda, onde juntou bastante pessoas para ver os dinossauros de cerâmica que eu fazia. Mas tinha efeitos nessas exposições também, tá? Então, quem estava lá e assistiu, curtiu bastante essa exposição que eu fiz lá. Agora eu vou fazer a demonstração para vocês de uma escavação feita com marreta. A primeira coisa que se faz quando chega numa escavação com o soprador. Antigamente a gente usava a vassoura. O soprador primeiro hoje ele vai limpar toda a rocha. Após feito isso, vou bater com a marreta. A ponteira se coloca na pedra e à medida que eu vou batendo com ela, eu vou observando se não vai sair nenhum pedacinho de massa branca ali, né? Pedaço de farelo branco, porque se isso acontecer eu tenho que parar imediatamente e começar para o outro lado, pois eu posso estar pegando em cima do osso do dinossauro, tá? Não acontecendo isso, eu continuo batendo. E quando essa ponteira já entrou na metade, é feito um socorro. Esse impacto faz com que a rocha se levante numa escavação de verdade, tá? Ou aqui uma simulação, só para vocês terem uma ideia. Após feito isso, a ponteira se puxa. E olha só o tanto de pedra que sairia numa dessas que eu estava fazendo, tá? Escavações. Então aqui você tem vários fragmentos. Observando melhor esses fragmentos, vocês vão ver que está cheio de ossos de dinossauro, tá vendo? O que aconteceu? Esse dinossauro pode ter sido devorado por outro dinossauro. Após ele ser devorado, ficou aquele ossos no meio do pasto. Deu uma enxurrada arrastando esses ossos. Caiu dentro do buraco com areia e barro. Passou-se milhões de anos. Esse osso está aí para ser descoberto. Nesse local que eu descobri não tinha mais nada, só isso aqui. Então, isso foi a água que arrastou para dentro desse local. Então, olha que interessante. Por isso que quando a gente encontra um dinossauro, não vai encontrar osso. O dinossauro morre no meio do pasto. É devorado por um dinossauro, uma enxurrada arrasta, separando os ossos. O que acontece com o osso estar inteiro? O dinossauro tem que morrer ali e um barranco vai em cima dele. Aí fica quente ali. Aí vai encontrar o dinossauro inteiro. Fora isso, não se encontra inteiro, se não for dessa forma. Tá? Esse fóssil que eu mostrei para vocês aqui é uma costela de dinossauro que aconteceu isso também. Nesse local, foi até engraçado, vou contar essa história para vocês. Quando eu estava lá, eu ia para casa da minha tia em Bebedouro, eu passava por asfalto. Várias vezes passei pelo ônibus. E só com uma vista olhando, falei, ali tem osso. Eu estava tirando carteira de motorista naquela época. Aí eu acabei de tirar a carteira de motorista, peguei minha moto, o que eu fiz, fui lá. Quando cheguei lá, além dessa costela, eu achei restos de crocodilo, achei concha da água doce, achei um novo campo onde não tinha sido descoberto, entre Bebedouro e Itaquaral. Tá? Então, Taquaral tem um dinossauro lá. Tá? Olha que legal, né? Através de uma... Por que eu não vou encontrar, por exemplo? Você pode perguntar para mim, você passou por Matão? Achou fóssil lá? Já passei por Matão e não tem fóssil lá. Por que será que não tem fóssil? Devido à rocha vulcânica que tem lá, tá? Aqui em Monte Alto nós temos a rocha sedimentar. Lá vocês têm essa aqui embaixo, que é a basalto. Basalto é um derrame vulcânico que ocorreu há milhões de anos atrás, 80 milhões de anos atrás, e de um vulcão que existia em Ribeirão Preto, que derramou toda aquela região. Então, se algum ponto sobrou rocha sedimentar, vai ter dinossauro. Porque não é que toda a rocha sedimentar que vai ter, porque o dinossauro tem que ter morrido ali. Então, se houve, ela vai estar lá, tá? Então, essa é a rocha que vocês têm embaixo de vocês, de 80 milhões de anos atrás. Ok? Então é isso, tá?
Se você tiver dúvida agora, quiser tirar alguma dúvida antes de visitar, pode perguntar. Não tem nenhuma dúvida? Você fez alguma faculdade de especialização em paleontologia? Eu sou autodidata, assim, né? Mas concluí tudo e pretendo acabar. Mas eu tenho bastante experiência na área dos dinossauros. Tá? Já formei, inclusive, paleontólogo, ajudei a se transformar como Fabiano Vidói, que hoje até abre um novo museu, entendeu? E abre muito braço para outras pessoas que estão aprendendo também, quer aprender a mexer com dinossauro e descobrir ossos. Eu sou campeão. Eu não posso, por exemplo, sair daqui, por exemplo, falar, vou procurar um fóssil, eu vou lá e eu vou achar. Vou até contar uma história para vocês que aconteceu quando eu peguei para fazer o TikTok. Peguei lá uma, se vocês depois quiser ver, é só entrar ali no Clinei Francisco no TikTok e vai encontrar. Aí o que eu fiz? Fui lá e fazer uma filmagem. Nesse exato momento que eu estava fazendo essa filmagem, estava brincando, apenas mostrando com a marreta e a ponteira como que escalava. E nesse exato momento que eu estava brincando, eu acabo encontrando um fóssil de verdade. E nesse exato momento, um amigo meu que estava perto, eu estava conversando com ele, né? E aí ele falou, você achou alguma coisa? Aí eu com o pé assim, eu falei, não achei nada. Comecei a enterrar o osso para ele não ir lá mexer. Como estava escurecendo, no outro dia eu fui até lá, com a Sandra. Quando eu cheguei naquele local lá, a máquina já vinha empurrando a terra, enterrando tudo. Quer dizer, estava no destino de eu encontrar aquele osso. Aí eu achei ele brincando. Eu não estava procurando fóssil aquele dia. Assim como outras histórias também, como uma vez fui visitar um campo de escavação, né, que estava lá parado, estava só dando uma volta, apenas eu dei um chute em uma pedrinha, chutei um rabo de dinossauro, tem uma aberta por embaixo. É assim, vida de caçador de dinossauro, são mais de 40 anos aí, e pretendo ensinar mais alguém. Um dia eu não sou eterno, pretendo alguém que fique com esse grandes descobertas ainda a ser feita aqui no mundo, toda essa região. Foi Monte Alto e região está cheia de dinossauro. Tá? Araraquara, por exemplo, é um caso, era um deserto, tem pegadas, todo lugar tem alguma coisa que vocês descobriram. Tá bom? Mais alguém? Não? Então, ó, vamos visitar o museu, seguindo as pegadas. Eu vou estar aí dentro, vocês podem continuar perguntando, tá? Tem muita coisa interessante para ser vista aí dentro, tá bom? Vamos seguir as pegadinhas? Obrigado. Aí mais uma palestra, mais um trabalho. Mais um trabalho, mais uma apresentação, né? Todo dia eu faço isso. É com muito carinho que eu faço isso para essas pessoas que vêm, pois é um fruto plantado de tanto tempo, né? Mais de 40 anos, né? É como eu disse para eles, uma época que tinha começo do primeiro videogame Atari e eu escavando na beira da serra com 16 anos de idade. Isso fez essa história. Enquanto alguns falavam, isso não vai virar nada, né? Mas eu disse, não, vai virar porque eu penso no futuro. E aí está o exemplo para que toda a criança de hoje em dia tenha um sonho, complete e corra atrás para ser feliz um dia naquilo que sonhou de ser. Esse Cleidinei Francisco, caçador de dinossauros, e ele que é hoje o sucessor do Toninho Celso, Antônio Celso de Arruda Campos, diretamente do Museu de Paleontologia de Monte Alto, SP.